Podcast #4. Eu sou o Knut W. Bolverk e mais uma vez trazendo o conteúdo do podcast semanal. Hoje, como quarto post, eu estou trazendo sobre a continuação da construção técnica do último conteúdo, hipersigilos. Agora nós vamos tratar a mesma questão que eu propus no último blog e último podcast. Bom, você realmente se perguntou aquela questão que eu coloquei proposta no conteúdo, se você realmente já parou para pensar como seria o processo da magia sem adorações a deuses, a entidades ou rituais que vocês precisam de vários dias trabalhando ou meses, dependendo da sua magia? É uma questão que eu preciso que vocês realmente se questionem, para que podemos ter um debate de nível e patamar igual. Eu posso dizer que essa é uma realidade muito próxima das que nós estamos vivendo, porque com todo esse processo de evolução espiritual e expansão de consciência, nós estamos elaborando uns programas de personalidade própria, um despertar coletivo muito grande nesses últimos tempos. Então, essa variação, essa debate, essa reflexão é necessária para que possamos ter uma base, uma tese para formular esse conteúdo e esse quadro que eu vou estar trazendo semanalmente. Não semanalmente, mas de tempos em tempos eu vou estar trazendo, porque ainda teremos outros conteúdos para tratar e discutir um pouco. O nosso primeiro tópico de hoje será hipersigilos e a bioquinesis. Para quem não conhece muito sobre bioquinesis, ela é um processo onde você pega um determinado áudio, música, como uma ou mais funções de alteração do seu próprio corpo ou do seu psicológico. Isso generalizando, pois no YouTube provavelmente eles deliberam somente esses conteúdos e relacionados. Mas para você, criador desses conteúdos que criam as próprias bioquineses e possuem a noção que esse trabalho pode existir para atrair pessoas para uma loja e outros temas. Bom, vocês provavelmente já têm uma conexão maior e uma relação que você pode até mesmo mudar o seu padrão vibracional para evitar, por exemplo, maldições, para que essas maldições possam não afetar você, mas que seja um escudo feito coberto por você, algo do gênero. Ok, você talvez não tenha percebido ainda, mas bom, isso é uma das funções principais do hipersigilo, não é mesmo? Nossa, que surpresa! Pois é, a bioquinesis era uma parte de intercâmbio do hipersigilo. O hipersigilo você pode fazer a construção dessa magia em músicas, ou seja, você está hipersigilando músicas. E aí que a bioquinesis entra. A bioquinesis ela é uma das principais camadas, ou uma das camadas superiores, por assim dizer, que estão adentradas nesse contexto do hipersigilos. Você que acha que a bioquinesis é tipo muito assim, muito interessante, alguma coisa muito chamativa e bem elaborada, pense um pouquinho então sobre o hipersigilos, porque né, a bioquinesis é só uma das primeiras camadas que as pessoas conhecem dessa magia que realmente está verdadeiramente oculta. Acho que eu estava só querendo chamar a sua atenção com o título desse conteúdo? Pois é, né? Então, esse é um quadro muito específico que eu pretendo ir trazendo aos poucos para alimentar o conhecimento de vocês. É algo que tem muita coisa que vocês nem conseguem sequer imaginar. Bom, pelo menos a maioria dos feiticeiros, bruxos ou magos dessa era não pensam muito sobre essas questões. Bom, os tempos mudam, as ideias somem, mas um dia elas surgem de volta. Bom, pense que basicamente esse contexto é o perigo de se dar duas facas e uma árvore para o inventor. Ele pode criar lanças, pode criar arcos, flechas, barcos, ou então simplesmente cria um estante com alguns poucos livros. Porém, livros que valem muito mais do que bibliotecas inteiras repletas de conteúdos aleatórios que não te ensinam tanto quanto boas coisas e boas vivências, experiências que você precisa ter noção para ter consciência maior sobre, bom, podemos dizer sobre a vida, sobre especificações de magia, sobre o que realmente é um processo da bruxaria. A bruxaria não é só aquele clássico adorações a deuses, a deusa
Desculpa, eu não sei muito nome sobre esse contexto da Wicca, mas muitas das pessoas refugiadas de outras religiões se apavoram demais e entram na Wicca como isso. Por isso que nos últimos tempos ela não está sendo muito agradável de se conviver por assim. Eu quero trazer uma coisa bem interessante aqui também nesse tópico. Não nesse tópico, neste conteúdo. O hipersigilos a partir de imagens ou músicas. É um contexto da bruxa multidimensionalista, aquela bruxaria que envolve mais a estrutura multidimensional, fora dessa consciência terrena. De início, eu vou meter um lance bem doido hoje aqui. Você que está estudando hipersigilos há bastante tempo, usam eles como algo no seu cotidiano. Você realmente está sendo enganado por você e pelos seus próprios estudos e interesses. É como você busca um baú que está enterrado. Só que sobre esse baú existe outro baú de conhecimento. Essas são as camadas que eu estou querendo impor e eu estou querendo exemplificar neste podcast. Vamos supor que você escolhe uma imagem que encontrou em comunidades virtuais. Eu uso o aplicativo Amino, então eu vou usar ela como um bom exemplo. Essa imagem poderia ser de uma bruxa em animação, HQ ou outros formatos de artes. Mas supondo que você gostou bastante e salvou no seu dispositivo. Provavelmente o dispositivo móvel, que a maioria das pessoas usam ele ao invés do computador. Se a partir dessa imagem você cria um sigilo, construindo como pilar os sentimentos que te vieram à tona de uma vez ao ver aquela arte pela primeira vez, você terá uma fonte de alimentação bem equilibrada sobre isso. É meio problemático, meio chatinho aquela de você fazer o sigilo, ativar ele e depois procurar uma fonte de alimentação de início para você, não é? Pois bem, eu resolvo os seus problemas em maior parte com esse assunto agora. Você pode ter uma fonte de alimentação em equilíbrio, um contexto muito interessante se você se avaliar um pouco, pois essa imagem ela está a dispor na web, em aplicativos, em sites que geram público, um público que automaticamente vai sentir essas sensações ou outras sensações relacionadas ao que você sentiu. E a partir disso você já tem uma fonte de alimentação. Você criou o sigilo, você ativou o sigilo e ele se alimenta sozinho praticamente, porque é um conteúdo disposto na internet. E a internet tem um alcance muito grande das pessoas que elas buscam certos conteúdos, principalmente em comunidades grandes como a de bruxaria, que está surgindo. Bruxaria, ateísmo, é o que mais está surgindo nessa última era. Bom, temos outros começos e finalizações de ciclos nesse ano, por exemplo, mas isso não vem muito ao caso para tratarmos desse assunto aqui. Vamos então ao próximo tópico, a estrutura. Eu não deixei essa parte assim, em específico disposta no blog porque eu queria mais trazer ela em conteúdo audiovisual. Bom, o blog é uma coisa interessante de se tratar e de deixar escrito, certo? Mas eu tô pretendendo fazer o conteúdo mais pelo podcast. Essa plataforma da Wicca e Bruxaria, que é uma comunidade no aplicativo Amino, eu estou tratando apenas como um suporte para gerar mais público para o canal. Então, vamos lá. A construção de hipersigilos dentro da magia é um processo lento, um processo bastante demorado ou um processo rápido e bastante eficaz. Isso depende muito do processo e da magia que você vai fazer. A compilação de conteúdos de outros selos, sigilos que você vai adentrar e misturar isso. Sim, como eu falei nesse conteúdo, são camadas. E basicamente quase ninguém conhece essas camadas. São poucos os praticantes do caoísmo que conhecem e trabalham esse processo. Só que ainda assim temos muita criatividade para usar sobre a construção de hipersigilos, a formação desses próprios contextos de sigilos. A partir de sigilos você constrói selos. Selos são umas camadas mais fortes onde você vai inserir vários. Vamos supor que você coloque várias tortas em uma mesa. A mesa é o selo que está unindo aquelas tortas. As tortas são hipersigilos que você construiu. Ele serve de uma base, uma casca, um suporte para isso que geram mais poder. E usando o exemplo das tortas da mesa, bom, as tortas têm mais suporte, elas estão mais altas, não estão no chão ou não estão em outros lugares como pia e fogão. É um exemplo meio furreco, por assim dizer, furreco, né?
Mas ok, eu acho que tenha dado para entender e compreender esse processo. Antes de tudo, eu vou constar, eu sou o criador e cuidador responsável pelo clã Ciano, que eu nomeei como clã da Era das Bruxas. Então, mais uma vez, me siga no Instagram, que é uma das redes que eu vou estar postando conteúdos bem diversos, como frases, por exemplo, alguns textinhos pequenos e, bom, outros conteúdos diversos, porque não é uma página específica sobre o tema da bruxaria. Se você está curtindo esse conteúdo, dá like, se inscreva no canal e vamos lá, voltando ao tema. Como uma discussão bem base sobre sigilos, o que vocês realmente consideram selos? Aqueles desenhos estranhos, supostos assim. Vocês realmente já estudaram um pouco? Assim, não é preciso ter aquele estudo extremo como usar selos, selos da goética, símbolos e sigilos desse processo, invocação, evocação. É uma coisa que você trabalha aos poucos, de acordo com o seu interesse. Mas se você está até aqui nessa parte do podcast, bom, pelo visto você tem interesse, não é mesmo? A construção base, ela funciona de acordo com a sua intenção. Pense que sigilos é uma estrutura da sua própria mente, do seu próprio pensamento. É uma essência que você busca e você armazena em um dispositivo. É como seus pensamentos são a carga e o seu sigilo é um celular, uma bateria, que tem uma determinada função e tem um processo que vai ser trabalhado para cumprir esses deveres impostos nesse dispositivo. O dispositivo é o sigilo, para quem não tenha acompanhado muito bem o exemplo. Esse é um conteúdo um tanto grande, sim, mas eu vou tentar deixar ele bem resumidinho nesse conteúdo de hoje. Ok, eu acho que já demos para entender a estrutura e os pilares fundamentais da parte que ninguém te conta sobre essa magia, né? Eu só acho meio bolado, meio tenso, porque quando você fala em comunidade de bruxaria, as pessoas pensam muitas vezes em adorar divindades, adorar entidades ou ter tutores. Bom, é uma coisa que é meio complicada você iniciar com esse processo sozinho, sem ninguém. E muitas pessoas te falam: nossa, você vai ser bruxo ou uma bruxa solitária. E você pensa: nossa, que coisa chata, velho. Eu queria pelo menos alguém para ter me ensinar. Mas é certo, depois que você entra em um determinado nível de processo, onde você mesmo busca o seu conhecimento e você aprende as formas de evoluir dessa forma, dessa maneira, né? Desculpa as repetições das palavras sequências, é que às vezes, bom, dá um pouquinho de nervoso sem você estar elaborado conteúdo, né? Eu estou tratando esse podcast na hora aqui, nesse momento. Então, voltando mais uma vez. É meio tenso você conviver assim, buscando o seu próprio conhecimento. Mas quando estamos tratando dos sigilos, isso é mais um processo de criatividade, um processo mental e psicológico. Porque, bom, um criador de conteúdo, como eu, ou um criador artesanal, também como eu uso muita criatividade. A minha estrutura de consciência é de criar, de transformar, talvez de evoluir certas coisas. É um processo evolutivo próprio meu, que me ajuda muito com a criatividade, pois, bom, praticamente tudo que eu pego na minha mão, ou eu construo, ou eu destruo ele para entender a sua função técnica. E sigilos, eles funcionam dessa mesma forma. É um ponto, um ponto que se deve ser observado. Isso depende não só do gosto da pessoa, mas do processo que vai ajudar ela. Como, por exemplo, se ela vai usar cotidianamente aquele texto inserido no sigilo, para quem não entendeu, ok? Para não estourar os 15 minutos que estão disponíveis no processamento desse conteúdo para o YouTube, eu acho que eu vou finalizando por aqui, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, isso é muito bom. Deixa seu feedback aqui nos comentários, poxa, isso ajuda muito a dar incentivo para criar esses conteúdos, beleza? Dá like, compartilha com quem você conhece e vamos para esse processo evolutivo aí, mano. Não para, não para, não para, não para não. Eu, mais uma vez, eu sou o Knut W. Bolver, que eu vou estar construindo essa estrutura do clã Ciano e das filosofias Solving. E também a loja presencial e também eu acho que talvez virtual um dia, né? O Gueto da Bruxa. Esse é um conhecimento que eu vou abordar por mim mesmo. Então, bora lá, compartilha com quem você conhece
Eu tô começando do zero, você também pode começar os seus processos de autoconhecimento aí. Bom, finalizamos por aqui então. Toque!